internet! Hoje a gente vai falar sobre um ocultista bem famosão, Eliphas Levi. Muita gente chama ele de Elifa, Elifa. Eu aqui no vídeo vou chamar, como eu sempre chamo, Eliphas Levi. E para construir esse vídeo, eu utilizei da referência que está aqui embaixo do vídeo, que basicamente são artigos, e da introdução sobre o autor aqui do livro mais famoso dele, Dogma e Ritual de Alta Magia, da Madras. Apesar de muita gente adorar essa obra, hoje a gente não vai falar sobre ela, mas sim vai falar sobre o autor dela. O nome de nascimento de Eliphas Levi é Alphonse Louis Constant. Ele nasceu em 1810 e morreu em 1875. Levi nasceu e morreu em Paris, era filho de um artesão, porém ele perde o pai ainda muito cedo, vive com a mãe durante grande parte da infância e adolescência, e aí ele vai para um seminário. E essa ligação do Levi com a Igreja Católica trouxe bons frutos para ele, porque conseguiu vários trabalhos. Um deles, por exemplo, foi que ele dava aula de catequese para meninas. O primeiro grande teólogo que inspira Levi é Abbé Frère Colonna. E não, eu não sei falar o nome dele. Que trazia bastante textos filosóficos a respeito do magnetismo animal e do tempo. Outra pessoa que influenciou muito Levi foi uma mulher, Madame Guyon. Alguns autores dizem que o livro da Guyon foi o primeiro livro que inspira misticamente o Eliphas Levi. E os relatos da vida do Levi nos levam a observar que em alguns momentos da vida dele ele passa por crises existenciais super fortes. E nesses momentos ele conta justamente com essas pessoas que ele identifica como mestres espirituais, ou amigos magos que ajudam aí na caminhada dele. E o Levi era um super ativista político, isso mesmo. Ele escreve textos revolucionários, ele participa de grupos políticos que eram contra o sistema do período, e ele inclusive vai preso várias vezes por conta disso. Em um dos momentos de crise do Levi, quando ele já tinha inclusive abandonado a igreja, ele já estava casado com uma mulher, e ele abandona essa mulher ainda grávida e se casa com outra. E, segundo o próprio autor, a grande fraqueza dele eram as mulheres. Ele inclusive fala essa frase aqui que abre para críticas, vai! Essa relação dele para com as mulheres faz com que Levi vire um grande devoto de Maria. Levi ainda escreve uma enciclopédia teológica e vários livros em defesa das mulheres, além de, claro, obviamente, outros livros ocultistas. E o fato dele ter trazido à tona esses assuntos ligados ao feminismo espiritualista e também ter traduzido obras de mulheres magistas fez com que ele virasse uma grande referência e influência do feminismo no século XIX. Porque, inclusive, eram poucos autores que valorizavam as vozes femininas dentro das religiosidades. O que já traz aqui uma ambiguidade, que é uma característica muito própria dos textos e das opiniões de Levi. Porque ao mesmo tempo que ele tem alguns trechos que a gente pode se caracterizar como bastante machistas e preconceituosos, ele traz essa defesa e essa influência no feminismo depois. Um dos conceitos que ele defende e cria é o de harmonia de mundo, que vai beber bastante de textos do hermetismo, mas vai dar uma pincelada da cabala também. E um ponto importante de abordar é que por mais que os autores sejam categorizados como autores ocultistas, cada um dos autores vai ter uma interpretação pessoal de como ele acredita, como ele enxerga o que é o ocultismo. E o ocultismo de Levi foi baseado no erudito Ferdinand Denis. Como muita gente já sabe, o Levi também vai virar maçom e ele também vai defender um movimento revolucionário dentro do catolicismo, principalmente por alegar e trazer um pensamento crítico sobre a existência do inferno e do castigo eterno.
Então sim, se você for ler alguma obra do Levi, você vai observar que existe muito cristianismo ali, porém ele já se caracteriza com o que algumas pessoas chamavam de neocatolicismo. Agora vamos a algumas críticas que pesquisadores atuais fazem das obras de Levi, que também é importante. Mamãe estará vigiando. Verá que é uma boa criatura quando a conhecer melhor. São duas críticas principais que a gente encontra. Uma delas é sobre o conhecimento muito superficial que o Levi tinha sobre Cabala. Autores salientam, por exemplo, que ele troca significados de letras, troca letras de lugar, o que vai trazer uma discussão, porque algumas pessoas vão defender que ele tenha trocado a letra de lugar para que aquilo permanecesse oculto. O conhecimento é para poucos. E outras pessoas defenderão que não, na verdade ele não conhecia muito de Cabala mesmo, o conhecimento dele era muito raso e ele se confundiu. Mas uma coisa que de fato existe no texto do Levi é a falta de fontes. A gente sabe que ele não estava fazendo uma tese, então tá tudo certo, Levi. Porém, faltam fontes ali no meio do texto. A gente não tem referências, a gente não sabe de onde ele tirou as informações. Agora, uma coisa que pouca gente fala e valoriza na figura do Levi é sobre a importância dele nesses debates com a Igreja Católica, com os assuntos referentes ao catolicismo. O Levi questionava o tempo todo sobre o que era esse cristianismo verdadeiro. E ter um pensamento crítico sobre os dogmas, como nós interpretamos eles e o que nós fazemos com ele é fundamental. Não só para mim, não só para você, não só para o Levi, mas para todos nós como sociedade. E principalmente para a evolução das próprias religiões. Não é à toa que a maior influência católica do Levi foi esse padre que está aí na tela, que eu não vou conseguir pronunciar o nome corretamente. Mas ele foi o fundador desse movimento chamado neocatólico, que defendia com unhas e dentes uma postura racional e científica. Uma das características na escrita do Levi é que ele é muito ambíguo. Muita gente, inclusive, tem dificuldade em ler Eliphas Levi justamente por conta disso, né? Uma hora ele fala uma coisa e depois ele vai falar outra completamente oposta àquela e defender. E por que ele fazia isso? Alguns pesquisadores acreditam que a justificativa para isso é porque Levi defendia justamente a quebra dos extremos. Então, para ele, tudo era válido, para tudo se tinha espaço, porém, nunca em polos extremos. E bom, depois que o Levi cria a figura do Baphomet, ele foi completamente demonizado e é demonizado até hoje. O que é muito curioso, porque sobre o próprio Satanás, Levi diz: Satanás como uma personalidade superior e como força não existe. Satanás é a personificação de todos os erros, todas as perversidades e, consequentemente, também de todas as fraquezas. E ele, inclusive, traz uma diferenciação entre o que ele considera ser Lúcifer e o que ele considera ser Satanás. Lúcifer é descrito como a força da liberdade e do progresso. Já Satanás é a perversão e a anarquia. Tudo isso para dizer que é óbvio que ele ia ser demonizado, afinal ele foi lá cutucar a igreja. Necessário? Sim, mas a igreja não gostou nem um pouco, obviamente. E o que não podemos negar é que os textos do Levi nos trazem uma filosofia riquíssima. E ele felizmente também conseguiu nos compilar em algumas obras muitos dos saberes que vêm de diferentes culturas. E sim, é verdade que muitas das falas do Levi são válidas de crítica. Nós não vamos passar pano hoje aqui. Mas é pelo seu brilhantismo que ele continua até hoje sendo uma das grandes referências dentro da literatura esotérica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece aqui de curtir e também de ativar o sininho, isso nos ajuda bastante. E para quem tiver interesse, até o dia 15 estão abertas as nossas inscrições para o curso de Demonologia. É um curso de 5 meses com 3 especialistas. Aqui você tá vendo na tela alguns dos conteúdos que a gente vai abordar. E você encontra o link para compra também aqui na descrição desse vídeo. Um beijo, gente!